Após forte rejeição da oposição e baixa adesão, o projeto da dosimetria das penas perdeu força e travou no Congresso. Segundo interlocutores, o texto enfrenta muita rejeição dentro do próprio Centrão, com parlamentares divididos entre beneficiar Jair Bolsonaro ou não, apenas reduzir penas. Deputados relatam que, para não repetir o desgaste da PEC da blindagem, a Câmara aguarda um aceno do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para avaliar o texto. A avaliação dos parlamentares do Centrão é que Alcolumbre tenta ganhar tempo e evitar um novo desgaste político, além de estar descontente com o fato do projeto não ter partido do Senado Federal. As informações de bastidores indicam que ele gostaria de ter algum tipo de participação e que a tramitação começasse pelo Senado. Portanto, discutida e aprovada pelo Senado, iria para a Câmara. Caso a Câmara fizesse algum tipo de alteração, voltaria para o Senado. Começar essa com o Diego Tavares, as articulações em torno do projeto da dosimetria, muitos entusiasmados em um primeiro momento, né? Aquela fotografia, Paulinho da Força, o Aécio Neves e o ex-presidente Michel Temer, parecia que o texto iria avançar, mas agora, diante de uma postura um pouco mais firme e dura de parlamentares da oposição, principalmente do PL, parece que esse texto travou, perdeu força, viu, Diego? Perdeu sim, Caniato, e eu acho que foi, de fato, essa falta de articulação com todos os interlocutores. Um projeto que versa sobre um tema que tem tanta repercussão nos 4 cantos do país, que vai desde o gabinete da Presidência da República, passando pelos gabinetes dos ministros do Supremo, até absolutamente grande parte do parlamento e também da sociedade, considerando o clamor social em torno da questão de Jair Bolsonaro. Isso tem que ser muito bem combinado para dar certo. Na primeira investida, Davi Alcolumbre, ao que parece, ficou de fora e aí acabou jogando água no chope da direita brasileira, né? Não só por intermédio do sepultamento da PEC da blindagem, mas também por declarações próprias de que não faria com que tramitasse qualquer projeto que versasse sobre as condenações da suposta trama golpista, deixou bem claro que não teria como, via parlamento, qualquer coisa, qualquer tipo de redução ou perdão às pessoas envolvidas e também ao presidente Jair Bolsonaro. Agora, essa divisão do Centrão, eu acredito que seja por uma questão estratégica. Muitos setores do Centrão enxergam que um eventual livramento ou abrandamento da pena de Bolsonaro devolveria a Bolsonaro muito protagonismo para o processo eleitoral do ano que vem. Ele teria muito mais força para escolher não o candidato à presidência que interessa. Travou o sinal do Diego. Bom, vamos ver se daqui a pouco volta. Daí ele conclui o raciocínio. Eu vou passar então para o Kriegner, porque é preciso também a gente analisar integrantes do Centrão que talvez façam jogo duplo, né? Para a imprensa, nas redes sociais, não, é importante aprovar o PL da anistia ampla, geral e restrita. Mas nas conversas de bastidores, nos corredores, no cafezinho, o parlamentar talvez faça o diagnóstico de que a ampla, geral e restrita até poderia prejudicá-lo, né? A estratégia para ele, para o partido dele, talvez entenda que o da dosimetria seja mais interessante, porque vai beneficiar uma outra figura, ele entende que poderá indicar determinada pessoa para uma instituição, enfim. É sempre importante colocar isso também na balança, né, Kriegner? Porque a gente não consegue saber exatamente aquilo que está por detrás do pano, né? Aquilo que realmente acontece nas portas fechadas. Mas uma coisa a gente precisa considerar: esse projeto travaria uma hora ou outra, porque o que foi aprovado, a votação de urgência conquistada ali pelos parlamentares na Câmara dos Deputados, foi justamente para o projeto de anistia, não é para a questão de dosimetria. Isso aí é um outro projeto, uma outra pauta. O que milhares e milhares de pessoas estão indo para as ruas para discutir é a anistia, e a anistia tem uma definição de acordo com a Constituição, é um instrumento constitucional, existe uma aplicação constitucional ali também. A questão de dosimetria, ela é uma segunda questão.
a tentativa de substituir a anistia por dosimetria é aquela coisa que se aplica sempre, aquele band-aid para estancar um sangramento de uma artéria, praticamente, né? Então, não vai resolver o problema. Então, se não vai ter anistia, se é impossível se conquistar a anistia, é necessário que todos sentem na mesa, mas comece um novo processo, porque os parlamentares da oposição já declararam: nós não vamos abrir mão de uma anistia. Embora alguns tenham flexibilizado ali o caminho, os cabeças não abriram mão. Então, dessa maneira, para que se tenha um avanço nessa pauta, é necessário, então, reiniciar a conversa se a primeira proposta está fora de cogitação. E vamos lembrar que o texto ainda não tinha sido definido. Ainda se fala sobre a anistia como uma questão humanitária para todos os envolvidos do 8 de janeiro e uma outra proposta que ainda cabe dentro da temática anistia, que é para aqueles que eram civis, excluindo o presidente Bolsonaro e excluindo aquela primeira linha da suposta trama golpista, né? Então, esse primeiro esquadrão. É nesse sentido que ainda dá para discutir a anistia. Qualquer coisa que fuja daí entra na questão da dosimetria e que não é nem o clamor das ruas, nem o clamor da oposição, portanto, não tem razão de ser ali, né? E o que a gente tem visto muito, e termino com isso, Caniato, é só a questão mesmo de parlamentares que estão sendo cobrados via redes sociais, estão sendo cobrados nas ruas, são vários os vídeos de parlamentares sendo abordados em aeroportos, em shoppings, de pessoas pedindo pela anistia. Então eles sentem a pressão, mas eles não querem arriscar o seu capital político lá dentro, porque tem conchavos, tem acordos e tem coisas que podem depender desse tipo de apoio interno, esse que acontece a portas fechadas. E aí só realmente acontecendo, esperando a votação para a gente saber se vão preferir atender a voz do povo ou se vão manter os seus conchavos internos. Pois é, falávamos com o Diego Tavares há pouco e acho que no terço final do comentário dele ele já encaminhava para a conclusão, travou o sinal dele. Eu vou passar a palavra para o Diego para retomar, fazer um resumo da sua reflexão e já encaminhar para a resolução, para a finalização do seu comentário. Vai lá, Diego. Renato, retomando a partir do texto aqui do nosso GC, eu acho que essa divisão do Centrão se dá em razão do interesse de uma parte do Centrão em manter Bolsonaro como um condenado e assim mais suscetível à pressão da indicação de um candidato específico, um candidato proveniente dessa frente de centro-direita que se forma em oposição ao governo Lula para o ano que vem. O Bolsonaro, com a pena muito abrandada ou anistiado, teria mais liberdade para indicar um candidato que com ele compactuasse sob o ponto de vista ideológico de forma mais latente. Então, acredito eu que essa divisão política no Centrão se dá por esse motivo. Pois é, e tem inclusive muitas dúvidas da nossa audiência, viu, Túlio, a respeito da concessão da anistia. Caso a anistia fosse concedida àqueles que participaram dos atos do dia 8, o crime não existiria? Porque muitos falam aqui, se eles derem anistia aos participantes dos atos do dia 8, aí aqueles que foram condenados, os supostos mentores, poderiam se beneficiar disso, ajuizando uma ação para, inclusive, reverter a condenação. Dá para fazer essa correlação, Túlio? Pergunta da nossa audiência. E, naturalmente, queria que você refletisse sobre a perda de força do PL da dosimetria. Ok, Caniato. Começando pela questão da anistia, evidente que sim, porque a anistia ela é um processo pelo qual se perdoa fatos, se elimina os fatos acontecidos em determinado período, ela é geral e abstrata, ela abrange a todas as pessoas que nesse fato se enquadram. É por isso que se fala que a anistia de 1979, no período queda da ditadura, né, na redemocratização, ela foi ampla, geral e restrita. Então, se nós estivermos falando realmente de anistia no conceito jurídico, ela realmente aproveitaria a todos aqueles, incluindo os atos de 8 de janeiro e o suposto núcleo duro ali da suposta trama golpista. Agora, voltando aí para a questão do PL, da dosimetria ou da anistia, se ele perdeu força ou não perdeu força. Ora, Caniato, eu vou lembrar aqui de Otto von Bismarck, que falava que a política é a arte do possível. Exatamente. O que acontece aí? Existe um fiel da balança nisso tudo, que se chama Centrão.
Por quê? Porque nós não vivemos uma simples polarização, nós vivemos uma tripolarização política. De um lado você tem um grupo do governo federal, de outro lado você tem o grupo da direita. Mas quem é que decide as votações no Congresso Nacional? É o Centrão, ele é o fiel da balança. Então é preciso saber o que é o Centrão, para saber se o projeto da dosimetria avança, não avança, por que ele tá perdendo força ou não. E o que é efetivamente o Centrão? Duas coisas. Primeiro, ele não quer ficar mal com o Supremo Tribunal Federal. E é por isso que não existe possibilidade de anistia geral, ampla e restrita, por causa dessa situação. Vamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal tem uma arma poderosa contra o Centrão, que são as investigações de emendas parlamentares e outras questões mais. E, de outro lado, o Centrão também quer o apoio da direita bolsonarista. Ele precisa desse apoio para uma aliança para 2026. E aí é que está a costura política que o Diego muito bem trouxe. Qual vai ser a declaração de apoio de Jair Bolsonaro? E o tempo e a paciência nessa declaração, eles são fundamentais. É preciso saber exatamente se Jair Bolsonaro vai fechar, vai apertar as mãos com o Centrão. Vamos lembrar na eleição aqui da Prefeitura de São Paulo, aconteceu exatamente o mesmo acordo. Jair Bolsonaro cumpriu o acordo, apoiou Ricardo Nunes, Ricardo Salles, que era o candidato favorável da direita, não saiu, entrou Marçal no seu lugar, ocupou esse espaço e mesmo assim não recebeu o apoio de Jair Bolsonaro. Resultado, no segundo turno, Ricardo Nunes, que era um candidato até então pouco expressivo, um candidato de centro, com apoio da direita, venceu a esquerda. Me parece que o Centrão está esperando o melhor momento para repetir esta fórmula, Caniato. Agora, o tempo da política é o tempo da política. E a fruta da política, quero lembrar que o Centrão come até o caroço, meu caro. Verdade, Túlio, muito bom. Agora, Diego, o Túlio bem trouxe uma frase que é muito utilizada na política. Se a política é a arte do possível, não parece ser possível, neste momento, aprovar nem a anistia, nem o projeto da dosimetria, né? Os players, os grupos políticos envolvidos, não parecem estar dispostos a ceder. Cada um entende que é preciso votar aquele projeto desenhado inicialmente. Quando se fala da anistia, é a ampla, geral e restrita. Quando se fala do PL da dosimetria, ainda não tem texto, mas pelo menos aquele que vem sendo discutido e que já foi aventado, seria um projeto que não iria beneficiar, de fato, Jair Bolsonaro. Falaram que, ok, ele poderia haver uma redução de 27 para 16 anos, mas muito distante daquilo que os integrantes do PL defendem, né? E aí, o que é que está travando? Quais são os receios? Porque não faz tanto tempo, alguns parlamentares sinalizaram que, para votar a anistia, os integrantes do Centrão, principalmente, para votar a anistia, era preciso acabar com o foro privilegiado e aprovar também a PEC das prerrogativas, ou da blindagem. Da blindagem, praticamente foi jogado na lata do lixo, apesar da aprovação na Câmara dos Deputados. Fim do foro privilegiado, também não sabemos se isso vai prosperar nesse momento. E aí, como destravar? Olha, Caniato, essa é a questão de $1 milhão. Eu vou complementar a frase trazida pelo Túlio aqui. Se a política é a arte do possível, em complemento eu digo, o ótimo é inimigo do bom. A base bolsonarista gastou uma cartada muito forte, uma cartada muito alta na tentativa de fazer a troca do PL da anistia ou uma dosimetria mais aguda que melhor favorecesse Jair Bolsonaro pela PEC da blindagem. Sobrou desgaste político para todo mundo, até mesmo Nicolas Ferreira, vou exemplificá-lo aqui porque é um deputado muito midiático, com grande inserção nas redes sociais, sofreu muito desgaste, ele que geralmente consegue transitar bem com a sua militância, sofreu muito desgaste em razão da defesa que fez dessa PEC da blindagem, que nós também já tivemos a oportunidade de debater aqui, todas as nuances negativas dessa proposta de emenda à Constituição. Agora, o destravamento dessa pauta, eu acho que depende de alguns fatores. O primeiro deles é, como eu disse no meu primeiro comentário, costurar um acordo muito
bem feito e um acordo que é um acordo complicado. Como eu disse, envolve desde os interesses do Palácio do Planalto, que está aí às vésperas de uma tentativa de reeleição ou na necessidade da eleição de um sucessor, também com uma crise de popularidade que pode se acentuar para o ano que vem. Envolve o gabinete dos ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente os ministros que mais foram acusados de forçar a mão de seus próprios poderes para conseguir, de certa forma, conduzir o processo da trama golpista até o resultado que esse processo teve, que foi a condenação de Jair Bolsonaro a uma pena grande, também de todos os outros integrantes do núcleo crucial e também desses setores do parlamento. Alguns dependentes da figura de Jair Bolsonaro no processo eleitoral para suas reeleições, outros dependentes de uma maior previsibilidade do resultado eleitoral do ano que vem também para direcionar suas campanhas. Aí, evidentemente, estou falando dessas alas do Centrão. Então, são muitos interesses envolvidos para a costura de um acordo e isso, evidentemente, que dificulta muito a situação. E, como eu disse no começo, se o ótimo é inimigo do bom, até o bom vai ficando difícil se essa base bolsonarista insiste nesse ótimo, insiste em anistia, refuta a qualquer pretexto um PL de dosimetria, que, como você disse muito bem, também é uma incógnita. Eu sigo comentando o tema ao longo das semanas e eu ainda não consigo visualizar uma forma de se editar um PL da dosimetria sem você reduzir as penas de crimes que são muito graves para que você reduza as penas. Imagina só você reduzir, por ocasião, as penas do crime de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, de tentativa de golpe de Estado, de organização criminosa, não tanto em relação aos dois primeiros que eu citei, mas em relação ao crime de organização criminosa. Se você reduz a pena unicamente para beneficiar os manifestantes do 8 de janeiro e Jair Bolsonaro e o núcleo crucial da trama golpista, toda sorte de condenado pelo crime de organização criminosa também será beneficiado. Então, nós temos muitos problemas aí para encontrar a forma ideal com a qual um PL da dosimetria seria edificado. E isso, como eu disse, acaba atrapalhando muito esses setores da direita brasileira que têm interesse em ver a situação de Jair Bolsonaro resolvida. Pois é, alguns chegaram a falar que haveria a probabilidade de fusão de dois crimes, a redução do tempo de condenação daqueles que participaram principalmente dos atos do dia 8 e eles conseguiriam progredir de regime porque já cumpriram, acho que é 1/6 da pena, né, Diego? Eu acho que esse é o cálculo e aí, naturalmente, como eles não... eles já poderiam sair a partir da sanção dessa matéria. Enfim, quer só fazer o complemento? Então, esse cálculo que muitos fizeram para o PL da dosimetria beneficiar imediatamente os condenados do dia 8, trata dessa fusão e a diminuição do tempo de condenação. Mas no caso de Jair Bolsonaro, 27 anos, haveria também uma diminuição, só que de 27 para 16, né? Tempo à beça. Exatamente, Canhata. E considerando que Bolsonaro ficou em um tempo menor na prisão domiciliar, ele não estaria apto ainda nem à progressão de regime. E o que aconteceria com Bolsonaro na prática, o que estima-se é o que aconteceu, por exemplo, com o ex-presidente também, Fernando Collor de Mello. Ficaria ali na prisão domiciliar, mas ainda assim é uma pena de prisão. Inviabilizaria a participação de Bolsonaro no processo eleitoral, até mesmo como um padrinho político. Mas por mais que ele pudesse exprimir a sua opinião por intermédio de terceiros, ele não conseguiria influenciar no processo eleitoral, ajudando o candidato da sua escolha ou o candidato de sua meia escolha, a depender do grau de pressão ao qual ele estaria submetido por parte dessas alas do Centrão. Agora, Kriegner, o Diego descreve um cenário que me parece muito factível, mas ao mesmo tempo muito preocupante, né? Quando ele menciona talvez um grande acordo, ou pelo menos que o avanço de um projeto desse tipo precisaria ter anuência, né, de figuras importantes, de instituições tão distintas. E aí é preciso considerar, talvez o insucesso no avanço do PL da anistia passe necessariamente pela falta de anuência dos integrantes da Suprema Corte, né? Porque eu fico imaginando como eles ficariam expostos com a aprovação de um PL da anistia, sanção do presidente da República, e a não reivindicação por nenhum parlamentar à Suprema Corte de que a anistia
seria inconstitucional, eles não poderiam fazer esse questionamento de ofício, creio eu. Mas eu fico imaginando, eles ficariam muito expostos à Suprema Corte. Então não me parece factível nesse momento apostar no PL da anistia, ainda que grupos políticos batam na mesa, não, a gente não vai abrir mão, é o PL da anistia ou nada. Me parece cada vez mais difícil esse cenário. As posições vão ficando extremadas, né, Canhato? E aí a gente tem um problema quando a Suprema Corte começa a considerar também esses outros fatores políticos, né? A questão, por exemplo, eu concordo com você que daria uma certa exposição, que aparentaria um enfraquecimento, alguma coisa do tipo, mas é por isso que a Suprema Corte, ela é dos três poderes, o poder, a representação ali do poder mais discreto que existe. É um poder que não é eleito pelo voto popular e que não deveria estar debaixo da influência da opinião popular. É para isso que existem mecanismos, inclusive na lei e na maneira como o Estado brasileiro é posto, para proteger a Suprema Corte dessa maneira, né? Então, ou países como o próprio Estados Unidos, em que você não sabe nem, muitas vezes, quem votou em qual foi a decisão de qual ministro. Você tem o placar final, já que as sessões da Suprema Corte americana, por exemplo, não são nem transmitidas, né? Você pode ter acesso ao áudio de algumas das sessões e tem ali aquele que faz o retrato do que aconteceu até os dias de hoje, mas não tem a transmissão na íntegra da reunião. Então, quando a Suprema Corte deixa a preocupação com o cumprimento da Constituição para a preocupação com a sua imagem perante a sociedade, aí a gente já começa a ter prejuízo. E eu vou dizer, Canhato, o que me incomoda nessa questão da anistia, a maneira como o Congresso, e aqui é esquerda e direita, não tem lado inocente nesse sentido. Alguns parlamentares têm vocalizado de uma maneira sensata, mas esquerda e direita tratando da anistia como se fosse somente relacionado ao presidente Bolsonaro, esquecendo, e eu não consigo compactuar com isso, porque quando eu penso no PL da anistia, eu estou pensando nas pessoas, que são em maior número, né? A gente tem centenas de pessoas ali, nós temos pessoas idosas, pessoas com a questão de saúde, problemas de saúde também, você tem uma série de agravantes que você geram essa indignação em parcela da população, que inclusive foi para as ruas, né? Qual foi o outro projeto de lei que levou tantas pessoas nas ruas nos últimos anos, como a questão da anistia, né? E a gente não consegue fazer esse projeto nem mesmo ser pautado, o texto ser mesmo discutido dentro do Congresso Nacional. Então isso é bastante revoltante, uma questão que é uma pauta humanitária sendo reduzida a uma ou duas figuras políticas e aí travada pelo interesse dos demais parlamentares. Isso, de novo, repito, é um problema que tem sido praticado pela esquerda e pela direita, mas que atrasa a vida dos que estão na prisão hoje de forma injusta, incabível, e também dos outros brasileiros que pensam que existem outras prioridades para a gente também dar sequência. Precisamos resolver essa injustiça e seguir com o Brasil. Sem dúvida alguma. Quanto tempo a gente não debate esse assunto? Poxa, há meses, né? E não houve avanço. E essas pessoas continuam presas, detidas, muitos idosos, inclusive, né? Não estão em prisão domiciliar. É uma situação que requer senso de urgência por parte dos parlamentares. Agora, Túlio, eu acho que a gente até comentou a participação de um integrante da Suprema Corte, o então presidente da Suprema Corte, acho que até para celebrar a sua gestão à frente do STF, concedeu uma entrevista para um canal de notícias e sinalizou que é favorável, sim, à redução das penas para os condenados do dia 8 de janeiro. É uma sinalização importante. O que ele revela quando indica que não se coloca contra um projeto que reduza as penas daqueles que participaram dos atos do dia 8? Você entende que, diante dessa dificuldade, poderia, talvez, os parlamentares pensar em um fatiamento, uma anistia para atender aos manifestantes do dia 8 e, em um outro momento, talvez, o núcleo 1, o núcleo duro, ou os mentores, enfim. Porque muitos indicam que até a possibilidade de um novo presidente poderia também dar a possibilidade de ele dar a graça, né, conceder a graça àquelas pessoas. Enfim, coisas que estão sendo discutidas em Brasília, principalmente. Túlio. Olha, Canhato, na época que eu fiz faculdade de Direito, na década de 90, nós tínhamos uma máxima entre os estudantes que falava que o juiz falava nos autos. Então, naquela época, se o juiz antecipasse um julgamento ou um posicionamento, ele se tornava impedido de julgar. Mas não é o que acontece hoje, já de uns bons anos
atrás. Então, essa declaração, não só do Barroso, que você se refere, mas de outros ministros, ela é importante porque essas declarações hoje elas são normalizadas, elas são aceitas como válidas no mundo jurídico. E por essa razão, o Congresso Nacional deve se pautar em relação a isso, porque evidentemente quem tem a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. Então, calibrar o PL da dosimetria já é a arte do possível, já é aquele suposto benefício que vai alcançar as pessoas do 8 de janeiro, que realmente sofreram penas exageradas, aliás, cuja tipificação de golpe de Estado, na minha opinião, é absurda, porque como é que você vai dar um golpe de Estado num domingo onde não tem autoridade pública nenhuma para ser deposta? Quem é que eles iam retirar do poder num prédio vazio, né? É um crime impossível, né? Então, muito embora haja uma grande injustiça em relação ao tema, mas é o que é possível de momento para o Congresso. Então, eu quero lembrar aqui também, porque quando a gente fala que o que é possível, dá a impressão que a gente é contra a anistia. Não é esse o caso, até puxando um gancho do Kriegner, a anistia, quero lembrar a vocês, ela é sim um perdão em relação a crimes cometidos contra o Estado de Direito. É da natureza da anistia ter essa característica. A primeira anistia foi concedida quando houve um golpe de Estado contra o Império e se formou república. Depois outra anistia no período Vargas, quando se formou a ditadura Vargas. Depois teve uma redemocratização com Juscelino Kubitschek. Nova anistia em relação àqueles que queriam aplicar um golpe e não deixar Juscelino Kubitschek assumir. Depois nós tivemos a ditadura militar, nova anistia em relação aos opositores da ditadura militar. E aí vem a famosa anistia de 1979. Todas elas crimes praticados contra o Estado de Direito, contra as instituições. Então é evidente que a anistia ela é constitucional. Se não bastasse, Caniato, no artigo 5º, inciso 43, fala expressamente os casos em que não cabe anistia: terrorismo, tráfico de drogas, tortura e crimes hediondos. Isso se chama silêncio eloquente, quando o Constituinte não coloca que a anistia seria incabível em relação a golpe de Estado. Agora, quando você diz sobre o futuro presidente da República, a possibilidade dele dar um indulto, uma graça, aí sim a Constituição proíbe, porque no inciso 44, que é o inciso subsequente, diz que não cabe indulto ou graça contra atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito. Então, essa própria diferença que a Constituição traz já deixaria claro o cabimento da anistia. Mas nós não estamos falando aqui sobre o que é cabível no mundo jurídico, no mundo das ideias, porque a decisão do colegiado do Supremo já foi formada contrário a isso. Então não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca. A gente tem que falar do que é possível daqui para frente e não daqui para trás.